Ainda dentro do tópico relativo a autogoverno, vamos estudar algumas particularidades envolvendo o Poder Executivo Estadual, que são governador e vice-governador. Traz o artigo 28 as disposições gerais relativas às eleições do cargo de governador e vice-governador do Estado. Da mesma forma como ocorre com o mandato presidencial, as regras adotadas pelo Constituinte originário foram as mesmas para as unidades federativas, para os Estados-membros. Isso significa que o governador e o vice-governador, eles são eleitos para cumprir um mandato eletivo de 4 anos e que pode ser reeleito tanto no primeiro turno, que ocorrerá sempre no primeiro domingo, como também, se porventura não alcançar a maioria absoluta, acontecer o segundo turno no 4º domingo, de outubro do respectivo ano. Dentro dessas considerações, temos que ter em mente que apenas elege-se no primeiro turno aquele candidato que conseguir mais de 50% dos votos válidos. Os votos válidos são aqueles que efetivamente foram atribuídos ao candidato, excluídos os votos em branco e os votos nulos. Se o candidato ele consegue chegar à maioria absoluta, ou seja, consegue ganhar a eleição com mais de 50% dos votos válidos, ele já se elege no primeiro turno. Porém, se ele não consegue alcançar esse percentual, passamos para uma segunda votação, o denominado segundo turno, que é justamente que ocorrerá com os 2 candidatos mais votados nessa primeira fase de votação. Aí eu pergunto para vocês, dentro desses 2 candidatos mais votados, se porventura um deles morre, desiste ou tem algum tipo de impedimento à sua candidatura, o que acontece nessa situação? Nessa situação, o terceiro candidato mais votado, ele é chamado ao pleito aí e pode disputar o segundo turno junto com aquele que for o mais votado. Ao fim, aquele que conseguir a maioria dos votos, independente de ser a maioria absoluta, ele elege-se para o cargo de governador, levando junto com ele o vice que está inscrito junto com ele naquela chapa eleitoral. Percebam que tanto o governador quanto o vice-governador tomam posse no primeiro dia do ano subsequente à eleição. Além disso, tem uma regra que a gente também precisa pensar. Se porventura ambos candidatos que concorrem ao pleito eleitoral de governador ficam empatados, como que vocês acham que é o critério de desempate nessa situação? Percebam, o Constituinte ele tem que pensar em todas as remotas situações que podem ocorrer durante uma eleição. Até mesmo, porventura, um empate, que a gente sabe que é uma hipótese assim, muito remota de acontecer. Mas, se caso aconteça um empate, é eleito e assume o cargo eletivo aquele candidato que for o mais velho entre todos os que estiverem concorrendo. É de se destacar ainda, com relação ao poder executivo estadual, a importância do vice-governador, porque o governador ele não se candidata sozinho. Tanto o governador quanto o vice-governador, eles são registrados conjuntamente para a disputa eleitoral. E a importância do vice é justamente na hipótese, porventura, de impedimento ou vacância do cargo de governador, na hipótese em que o vice, ele literalmente, ele assume todas as funções do governador. Então, pergunto a vocês, quem sabe aí o nome do vice-governador do estado de Minas Gerais? Sempre temos como figura bem exemplificativa o nosso governador, Romeu Zema. Mas tão pouco se fala do vice-governador. E percebam, se porventura Zema for fazer algum tipo de viagem a trabalho que seja, para o exterior, o vice-governador assume todos os seus trabalhos internos aqui no governo de Minas, por exemplo.
Então percebam que o vice-governador, ele tem essas particularidades e que nós, como cidadãos, também devemos nos atentar especificamente com relação às suas principais características. Além disso, percebam-se que na Constituição Estadual podem haver regras diferentes em caso de impedimento ou vacância do cargo do que dispõe a Constituição Federal no tocante à vacância de cargo na hipótese do presidente. Então, não há impedimento algum que a Constituição Estadual disponha de forma diferente da Constituição Federal relativo a impedimento e vacância do cargo de governador. Além disso, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Pode o governador de estado assumir outro cargo ou outra função dentro da estrutura da administração pública? Não, é vedado. Se ele quiser assumir outro tipo de cargo, ele deve renunciar a seu mandato eletivo e aí sim ele poderá exercer, porventura, vamos supor, que o nosso atual governador do estado, Romeu Zema, queira se candidatar aí a algum tipo de cargo, que seja Senado, que seja deputado federal, ele terá que renunciar ao cargo para assumir uma nova função. Vamos supor, sei lá, às vezes o governo Bolsonaro chama Zema para compor alguma pasta, ser representante, ser ministro de estado. Da mesma forma, Zema deverá renunciar, por exemplo, o seu mandato eletivo de governador do estado de Minas Gerais. Agora eu pergunto para vocês, e se esse governador passar em um concurso público, ele poderá tomar posse mesmo sendo governador? E aqui, nessa última pergunta, a resposta é afirmativa. Não há óbice algum dele assumir, tomar posse de um cargo efetivo público. E percebam, esse período ele continuará exercendo um mandato eletivo e apenas após o fim do mandato é que ele poderá efetivamente exercer aquela função pública para a qual ele prestou o concurso público. Só ressaltando que durante esse período que ele estiver em efetivo mandato eletivo, computa para fins administrativos e na sua pasta funcional esse período, mesmo que ele não tenha efetivamente estado no cargo que ele passou no concurso público.